Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mediunidade Sem Tabu. Eu sou Ricardo Guelfi, aqui do Marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, trazendo para você essa série exclusiva para o portal Mundo Maior. Então a gente vai trazer um pouquinho aí sobre esse universo da mediunidade sem tabu. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse universo, falar sobre temas, tipos de mediunidade. E no episódio de hoje a gente está aqui com Tânia Carvalho, ela que é expositora e comunicadora espírita, também autora do livro O Despertar da Mediunidade, Como Lidar com a Mediunidade em Jovens e Crianças, e também autora da obra Deixe-me Partir, ambas disponíveis na nossa loja Mundo Maior, mundomaior.com.br. Então quero agora que vocês conheçam um pouquinho da Tânia. Seja muito bem-vinda, Tânia. É uma alegria estar aqui no Mediunidade Sem Tabu e nós vamos tratar hoje de um assunto importante. Frequentamos a casa do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, no Tatuapé, aqui em São Paulo. E também, às segundas-feiras, estamos no pronto atendimento às 11 horas, onde buscamos atender as suas perguntas, chegar até o seu coração. É muito bom estar aqui hoje. Então, para você que está acompanhando agora esse episódio de hoje, episódio exclusivo do portal Mundo Maior, você que está acompanhando Mediunidade Sem Tabu, vamos falar sobre mediunidade de cura, né, Tânia? Para a gente trazer um pouquinho sobre esse universo, esse tipo de mediunidade, a gente vai assistir agora, o pessoal que está acompanhando a gente no Mediunidade Sem Tabu, um trechinho do trailer do filme Predestinado, para a gente conseguir acompanhar e trazer algumas temáticas aí para o episódio de hoje, Tânia. O que aconteceu? Você não se lembra? Eu? Você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Mas e o tumor? Não está mais aí. Eu tô curado? Se eu não fosse ateu, eu diria que é um milagre. Arigó, aceita. Esse é seu destino. Você cura tanta gente? Sou eu que cura não, doutor. Quem cura é Jesus através do Dr. Fritz. As pessoas acreditam. Tem gente vindo do exterior. Eu queria muito agradecer todo mundo que tá aqui hoje. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Para mim é muito simples. Trata-se de um curandeiro que infringiu a lei, que lesou toda uma comunidade. O que você está fazendo, Arigó, não tem volta. Isso não é de Deus. Se não é de Deus, é melhor o senhor ir embora, então. Por que o senhor curou minha irmã e não me cura? Sou eu que curo, filho. Pede pra ele me curar, pai. A gente acabou de acompanhar, né, Tânia, esse trechinho, esse trailer do filme Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, eles que popularizaram bastante, né, a mediunidade de cura, principalmente a cirurgia espiritual no Brasil. Então, para a gente começar e caminhar pelo tema de hoje, eu pergunto, o que é a mediunidade de cura, Tânia? Mediunidade de cura é a possibilidade da intervenção dos espíritos bondosos para aqueles que estão passando por alguma dificuldade física, emocional e até espiritual. Então, é importante lembrar que a mediunidade de cura ela pode ser exercida pelo médium. E aí você pergunta, quem é médium? Lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, Kardec é bem claro, ele diz que todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. E ele vai mais ainda. Ele coloca a mediunidade como um sexto sentido. Uhum. Ele iguala a nossa capacidade de olhar, de sentir gosto, de odores e tudo mais. Então é importante lembrarmos que a mediunidade curadora ela pode ser exercida com a ajuda da espiritualidade, ou existem alguns médiums que, na verdade, é uma situação mais anímica, própria do organismo do médium, de ser mais expressivo na possibilidade de cura ou menos expressivo.
Mesmo aquele que trabalha na casa espírita aplicando o passe, ele está sendo um médium de cura, porque ele está veiculando energias, ele está doando do seu magnetismo. No século XVIII, Franz Anton Mesmer estudou muito sobre o magnetismo. E ele traz-nos essa explicação de que nós podemos exudar de nós essa energia, esse magnetismo, e podemos mais. Como os nossos músculos, nós podemos amplificar esse poder. Então, a gente observa que a mediunidade de cura ela é muito procurada na casa espírita. Quando o médium é de cura, inclusive, ele precisa tomar muitos cuidados. Primeiro que ele tem que buscar uma reforma íntima mais especializada, com mais cuidado, a oração, de maneira que ele atraia bons espíritos, com o fim de praticar a caridade, que é auxiliar alguém que nos procura em busca da cura, da melhora, porque muitas vezes a doença é a cura. Nós trazemos de vidas passadas muitas situações que precisam ser reavaliadas por nós. Então, às vezes, a doença bate a nossa casa, mas nós vamos até a casa espírita, buscamos a ajuda do médium curador, e se for do nosso merecimento, e se agirmos com fé, com certeza, não é, Ricardo? Nós receberemos o benefício. Então, falar de mediunidade de cura é abrir essa porta de amor do mundo espiritual para aqui. E o médium, se preparando, se dedicando, ele vai amplificar essa possibilidade, ajudando cada vez mais a quem nos procura. Não existe um médium curador universal. Por exemplo, para cegos, amputados, não há essa possibilidade. Mas eu mesmo fui beneficiada com uma cirurgia espiritual e recomendo a muitas pessoas. E vamos buscar, e se tivermos mérito, será deferido o nosso pedido. Não é assim? É legal, eu acho que deu para a gente começar esse debate, essa discussão, entendendo um pouco, né? Até pela parte do próprio médium que vai exercer esse tipo de cura. E a gente viu, né, no trechinho do trailer, o Arigó ali já... com o Dr. Fritz, pegando o canivete ali, pegando a tesoura, ele usava muito esses instrumentos, né? Eu queria que a gente falasse, né, o que é a cirurgia espiritual, que era exercida por eles, e se, assim como eles utilizavam corte, existem, né, eles usavam bisturi, existem médiums e espíritos que não utilizam, né, esse bisturi, esse elemento material, e por que ele era utilizado? Olha, nós estamos falando de José Arigó, 1950, uma época em que o espiritismo ainda não estava muito disseminado. Então, eu acredito que essa possibilidade foi amplificada para uma tarefa difícil. Inclusive, quem assistiu o filme sabe que ele não queria exercer essa mediunidade. O médium de efeitos físicos, que é a classificação da mediunidade de cura, ela está dentro da classificação de efeitos físicos, não é? Existem, por exemplo, a psicofonia, já é mais a psicografia, que também é muito desenvolvida no Brasil, ela é de efeitos intelectuais. A mediunidade de cura, no começo, ela precisava atrair adeptos, pessoas que iriam buscar essas curas, e assim ele enfiava canivete. A minha avó procurou Congonhas do Campos, e ela nos contava que ele pegava o canivete, colocava lá dentro do olho dela e começava a sair o sangue. Ele dizia, Jesus não quer que sangre, e estacava na hora. Porque a mediunidade de Arigó, o magnetismo e os fluidos, porque ele fazia por caridade, se tornavam amplificados. Porque à medida que nós atraímos os espíritos superiores, eles amplificam, cuidam, de maneira que ninguém sofreu com isso. Mas nós sabemos que o espiritismo não aprova esse tipo de prática com canivetes, com facas, com cortes.
porque isso seria curandeirismo, né? E as nossas leis proíbem, porque isso está restrito à medicina. O outro médium muito famoso, que também dizia trabalhar com o Dr. Fritz, Dr. Edson, ele também cortava. Eu o assisti na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E ele dizia, quem quer vir se submeter à cirurgia? Eu jamais. A minha fé não chega a tanto. Mas muitas pessoas eram ali cirurgiadas, não é? E isso ocorre em muitas pessoas. Então, a nossa legislação, ela proíbe, eu repito, mas até hoje ninguém que foi levado às barras dos tribunais recebeu condenação, ou qualquer pessoa acabou morrendo e foi acolhido esse pedido, enfim. Nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, atualmente, o médium João Berbel. Ele começou lá em Franca, de uma maneira mais simples, recebendo, né, incorporando ou passando a sua tarefa mediante o envolvimento com um espírito chamado Alonso e Alonso, que foi um ex-prefeito de Franca. E isso ganhou proporções imensas. Hoje eles têm um hospital, mas eles não fazem cortes. Eles apenas trabalham o que nós diríamos com o magnetismo, com os passes, com a ajuda dos espíritos bondosos. Então é isso. É isso que deve ser dentro da casa espírita. É isso que o espiritismo acolhe, sem o uso de instrumentos que isso é. Por exemplo, o Dr. Edson, que fazia o uso, ele era médico. Então, ele nunca seria, responderia a um processo, porque ele é médico, então ele teria essa capacidade, mas quem não o é, aí vai para a parte de curandeirismo, isso não é possível. É interessante que você citou, né, também alguns outros tipos de mediunidade, a questão de efeitos físicos. Então, para você que está acompanhando a gente aqui, essa série Mediunidade Sem Tabu, exclusiva do Portal Mundo Maior, em outros episódios a gente vai trabalhar aí os outros tipos de mediunidade, inclusive a questão dos efeitos físicos. A gente vai trazer psicofonia, psicografia. Então, acompanhe a gente aqui no Portal Mundo Maior, essa série que vai ter aí, ao longo de episódios, a gente vai desmistificando, entendendo esse tema mediunidade, né, Tânia? E é interessante porque eu queria perguntar para você, o médium curador, ele pode sentir as dores das pessoas, né, até no mesmo local que essa dor se encontra, ou pessoas que procuram esses tratamentos? Como que funciona isso, Tânia? É muito comum ao médium curador, quando ele está diante do paciente ou do assistido, é comum ele identificar a dor nele mesmo. E aí ele vai imediatamente atender o assistido naquela oportunidade, naquele local específico. Isso me faz lembrar o nosso querido Chico Xavier. Recentemente nós tivemos a oportunidade de falar de Jerônimo de Mendonça, o gigante deitado. Um grande médium que ficou 30 anos numa cama ortopédica e 20 anos cego. E ele sofria dores atrozes, era muito amigo de Chico Xavier. Em determinada oportunidade, ele é acometido de uma hemorragia que não cessava e o médico lhe dá dias de vida. Então ele diz assim, eu quero ir até Uberaba me despedir de Chico. Interessante. E aí o médico disse, se você for para Uberaba, ele estava em Ituiutaba. Não, você não vai chegar vivo. Prontamente um amigo que tinha um avião se dispôs a levá-lo. E ele foi. Chegam lá em Uberaba, no entardecer. E de repente, naquela época, o Dr. Valdo Vieira trabalhava com Chico Xavier, nos anos 60. Vem receber Jerônimo, que estava com a sua cama toda manchada de sangue, pelo transcurso da viagem. E ele diz, o Chico pediu
que eu viesse na frente. Aí ele diz, Jerônimo, mas o Chico sabe de tudo. Por quê? Os espíritos já trabalharam, já concorreram, porque existia uma história por trás disso. Daí a pouco chega Chico e diz assim, meu irmão, você está parecendo uma rosa despetalada, porque a cama estava toda manchada de sangue. E ele diz assim, mas nós precisamos cuidar da rosa, para que ela não se despetale. Olha que o Chico era tão delicado. Suave com as palavras, né? Para dar um puxão de orelha nele também, não é? Você está assim numa situação tão difícil, como você vai se colocar numa viagem? Mas amorosamente, ele sempre, quando Jerônimo procurava, beijava ali na testa. Aí ele lhe beija a testa e pede que todos que estavam junto com o Chico, porque Chico estava naquelas caminhadas que ele fazia, levando cestas básicas, evangelhos, enfim, o Chico era demais. E o Chico diz, enquanto isso eu vou aplicar um passe. O magnetismo de Chico, tão franzino, não é? Para você ver que o magnetismo não depende da postura física, não é? Mas da qualidade do médico e dos espíritos que o assessorem. Então, Chico começa a aplicar o passe e imediatamente Jerônimo tem cessado a sua hemorragia. Então, aí a gente observa que essas doenças e essas procuras de um médium também é uma forma de um chamamento. Uma forma de dizer, olha, cuidado, porque se muitas vezes a pessoa já acha que, não é o caso do Chico, né? Jamais. Que ele sempre dizia que ele não era nada, não é? Mas existem muitos médiums que aconteça alguma coisa semelhante, porque está imbuído de boa vontade, de amor, e há mérito àquele que vai ser assistido, vai acontecer a cura. E isso não é milagre, isso é mediunidade em ação. Interessante, né, você trazer isso. E você já trouxe em alguns momentos a questão do passe, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Sobre os passes e tratamentos espirituais que muitas casas espíritas elas disponibilizam. Eles têm o poder de curar? Como funciona essa cura através dos passes, através dos tratamentos espirituais, Tânia? Eu acredito que toda casa espírita recebem a maior contingente de pessoas buscando o passe. Porque o passe é uma transfusão de energias. No momento em que o passe é transmitido pelo médium, pressupõe-se que o médium já esteja preparado, ele fez cursos, porque médium que não estuda, como dizia Chico, é meio médium. Então, o médium tem que estar com um livro debaixo do braço, lê-lo, estudá-lo a cada dia. Então, numa casa espírita bem orientada, em que leva-se a sério o estudo e a prática do passe como uma forma extrema de caridade, porque você vai transmitir as suas energias. O médium doa do seu magnetismo, doa dos seus fluidos vitais. Então, ele se prepara. E nós vamos à casa espírita receber. Temos que ter fé. Absorver essas energias. Até tem uma história bem interessante. Dona Martinha trabalhou muitos anos, inclusive na Federação Espírita do Estado de São Paulo, com o comandante Edgar Armon. E ela já tinha 90 anos. E ela foi entrevistada por um grande jornal. Eu não me recordo se foi a Folha ou o Estado de São Paulo. E o repórter pergunta como ela mantinha essa jovialidade. Ela disse, meu filho, eu trabalho na Câmara de Passe. E eu percebo que existem pessoas que chegam para tomar o passe de capa e guarda-chuva. E os espíritos emanam aquela energia. E eu absorvo todas. Então, isso me sustenta. Então, nós, quando vamos à casa espírita, precisamos também nos predispor a aceitar, a confiar, que nada mais é do que a fé.
Então, os espíritos estarão sempre disponíveis. E o médium bem preparado atrairá bons espíritos e a cura poderá acontecer, sim. Num simples passe, como muita gente diz, mas que nós sabemos que não é simples. Há todo um preparo da espiritualidade para o fim almejado. Interessante você trazer, né, isso, como a gente precisa estar aberto, precisa ter a fé para receber essa energia. Porque essa energia ela vai estar sendo emanada, né? Muito interessante entender como o passe aponta, né, dessa mediunidade de cura, a gente vai conseguindo completar. Outra pergunta que eu queria também fazer nesse sentido, até de casa espírita, é comum as pessoas colocarem copo de água, né, durante o evangelho no lar, ou alguns centros também disponibilizarem água, um espaço para colocar água para esse processo de fluidificação. Mas eu também lembro da minha avó colocando uma garrafinha de água do lado do rádio na missa, para essa água ser benzida. Como funciona, né, essas águas fluidificadas ou benzidas, né? Essas águas têm o poder de curar? E se sim, como que é? Da mesma maneira que nós nos reportamos ao passe e à fé e à confiança, ela se aplica também para a água magnetizada, a água fluidificada. Na nossa casa espírita, todos os trabalhos, e nós temos trabalho de manhã, tarde e noite, de evangelho, vibrações e passes, aberta ao público, além de cursos e tudo mais que uma casa espírita normalmente tem. Nossa casa não fecha. Então, as pessoas têm o costume já de levar a sua aguinha. Antes da pandemia, colocávamos todos em cima da mesa para a fluidificação. Agora, a pessoa fica com a garrafinha ao seu lado, no banco. E ali, nós fazemos as vibrações após os passes para as águas, onde os espíritos especializados, cientistas da espiritualidade, vão combinar as nossas próprias energias, dos médiuns, da natureza. E nesta combinação, a água vai ser magnetizada, fluidificada. E ela é um medicamento que não dispensa o medicamento que o médico lhe passou, mas ela amplifica a ação daquele medicamento. E é interessante, você disse do evangelho no lar, a gente coloca às vezes uma jarra, mas o ideal é colocarmos um vasilhame para cada um. Porque se é um medicamento, cada um tem uma necessidade. E eu me recordo também ouvir, nos anos 60, meu avô, às 6 horas, ouviu Alziro Zarur, que iniciou essa tarefa. Coloque aí um copinho de água, e nós colocávamos. Então, vem, porque o tratamento, quando a oração é feita, a oração não é um monólogo, ela é um diálogo. Vai e volta a resposta. Que bonito. Acho que esse tema de mediunidade de cura, a gente conseguiu entender um pouco ele ao longo dessas perguntas. Eu queria deixar esse espaço agora para você dar uma conclusão, uma mensagem final e aproveitar e se despedir do pessoal que está acompanhando a gente em casa. Que rápido, né, que passa o tempo. É tão bom estar aqui com vocês. Esse tema nos faz meditar muito acerca da nossa reforma íntima, daquilo que nós podemos fazer para não precisar do passe, da água fluidificada, do médium curador, porque a gente lembra que quando nós buscamos isso, nós estamos sugando energias daquele que vai me oferecer, sendo que nós, com os bons hábitos, bons pensamentos, boas ações, faremos uma autocura. É isso que Jesus nos pede. E ele nos disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem.
Queria agradecer aqui a sua participação nesse episódio, seu conhecimento sobre mediunidade de cura. Você que está acompanhando a gente em casa, terão outros episódios com a Tânia Carvalho e com outros comunicadores. Estaremos aqui com Walter Farid Júlio, Celina Sobral, também com Roseli Aparecida, trazendo outros temas e aí trabalhando, né, conhecendo a mediunidade sem tabu. Então eu queria agradecer e pedir para você acompanhar no Portal Mundo Maior, portalmundomaior.com.br, e até o próximo episódio.